tuas mãos para cá agora, ora pelo pastor, abençoa ele. Tem misericórdia dele, Senhor. Glória a Deus, Senhor, que você possa estar falando aos nossos corações, nos abençoando com a sua palavra, nos abençoando com a sua palavra, Senhor, para a glória e o louvor do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pegar sua Bíblia. Quero que você abra em Gálatas 2:20. Nós vamos usar muita Bíblia hoje. Gálatas 2:20. Você vai achar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Capítulo 2, verso 20. Quer dizer assim, deixa eu tomar um gole d'água. Vamos ler aqui, vamos ler na minha Bíblia, né? Já todo mundo abriu. Fui crucificado com Cristo. Quem for, diga amém. Amém. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ler de novo, todo mundo junto aqui nessa versão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quem consegue entender esse texto só em lendo assim rápido? É difícil, né? É ou não é? Você tem que parar, você tem que meditar. Assim, eu estou vivo, mas eu estou morto. E Cristo vive em mim, só que Cristo morreu para que eu tivesse vida, né? Diga assim, eita! E aí você tem que estudar direitinho. Você tem que ver direitinho, você tem que ler direitinho o texto, para que você consiga desfrutar de todas as verdades de Deus. Sabe por que é um pouquinho difícil, pastor? Porque o salvo, ele tem uma identidade complexa. O crente, o remido, o restaurado, ele tem uma identidade, sabe, de uma alta complexidade. Por quê, pastor? Porque a gente é salvo, mas a gente ainda morre. Sim ou não? Porque a gente é santo, mas ainda peca. Sim ou não? A gente é cidadão do céu, mas ainda paga imposto. Misericórdia. Sabe, o salvo, ele tem uma identidade complexa. Ele tem uma identidade, gente, que não é tão simples. Sabe, quando nós nascemos, nós somos programados para pecar. Essencialmente programados para fazer o mal. Nós, quando nascemos, nós somos destinados a se afastar de Deus e predestinados à eternidade sem Deus. Diga assim, misericórdia. Essa é a minha natureza. Essa é a forma com que eu nasci, é a forma com que eu vim ao mundo. É por isso que alguém que está no mundo, né, você se choca, né? Essa semana eu fui jogar bola e ele disse: meu amor, ninguém quer Jesus, todo mundo está feliz com as trevas, porque isso está no escopo da vida de cada ser humano que nasce. Quem é diferente somos nós. Quem se desvia dessa realidade somos nós. E por que nos desviamos dessa realidade? Porque no meio desse caminho, os olhos de Deus nos viram. Diga amém. Os olhos de Deus nos viram. No meio desse caminho a gente encontra
um Cristo todo-poderoso no meio desse caminho, irmãos. Jesus, ele nos pega. Jesus, ele começa a mudar a nossa natureza, sim ou não? Ele começa a mudar a nossa natureza. Ele começa a mudar o nosso destino. Ele começa a mudar a nossa forma de viver. Antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Antes eu era roqueiro, hoje eu não sou mais. Antes eu não fazia nada, hoje eu sou pescador, né, David? Glória a Deus. Né? Deus começa a mudar a nossa rotina, sim ou não? Quem era completamente diferente antes e agora? Eu conheço gente brabo, que nunca chorou na vida, gente que andava com a faca, sabe aquele povo bem broco do sertão, que não chora nem quando enterra os pais, sabe aquele homem ríspido, duro, e que depois encontrou Jesus, parece uma manteiga. Ele já fala de Jesus chorando, ele já fala de Jesus, sabe, com as lágrimas dos olhos. Jesus, ele muda as circunstâncias. Jesus muda a natureza. Jesus muda tudo por onde passa. Jesus muda a sua vida completamente. Diga amém. Quando ele faz isso, ele gera obrigatoriamente uma crise de identidade. Sabia que você tem um problema de identidade dentro de você? Quem sabia disso? Tem. Quer texto, pastor? Tem texto, sim. Olha aqui. Que loucura de identidade. Romanos 7, 18 ao 21. Paulo diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Olha aqui, que crise de identidade. No final, eu sou bem, sou mal, sou santo, sou pecador, sou salvo, não sou. Isso é comum aos que nasceram de novo. Isso é comum àqueles que agora têm vida, porque um dia nós estávamos mortos, mas hoje nós temos a vida de Deus. Dentro de nós há uma complexidade de ser. Olha para o seu irmão e diga assim: você é complexo, meu filho. Você é complexo. Por quê, pastor? Porque você nasceu para derrota, mas Jesus entrou no meio do teu caminho e está mudando a tua natureza para vitória. É por isso que nós lutamos com o pecado todos os dias. É por isso que o liberto, mesmo que seja livre, ele ainda luta contra o pecado. É por isso que o santo, mesmo que seja santo, ele ainda se suja da lama. É por isso que a gente sabe que nós somos salvos, que Cristo ressuscitou e nós temos vida nele, mas ainda passaremos pela morte. Complexo é a identidade do salvo, a identidade do perdido não. Ele vive e morre debaixo do pecado, mas nós não vivemos e morremos debaixo do pecado, nós vivemos para Deus e viveremos para Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: ah, por isso que tu é assim, né? Estranho, né? Quem é estranho aqui? Eu sou. Sabe, nós vivemos em um nível de instabilidade. Por que o senhor diz isso, pastor? Gálatas 5, olha o nível de instabilidade dentro de nós. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Elas se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei.
Olha a instabilidade. Eu sou um ser, uma pessoa, mas dentro de mim tem guerra. Quem tem guerra aqui dentro de você? Pense na guerra. Olha para o seu irmão, dentro de você tem guerra. Guerra. Tem irmão que diz, tem a terceira guerra mundial dentro de mim, pastor. E tem mesmo. É ou não é verdade? Instabilidade. Olha para o seu irmão, diga assim, a sua natureza é instável, porque Jesus te achou. E que instabilidade é essa, pastor? A vida chutando a cara do morto, o céu te puxando, a natureza caída, o Espírito pegando esse coração de pedra, dando pancada nele, para ele virar um coração de carne. Essa instabilidade tem de você. E o crente, ele é instável, o perdido não. E dentro dessa instabilidade, quem você é? Quem somos nós, pastor? Dentro dessa instabilidade. Pastor, e eu preciso viver de forma instável? Não. Eu preciso viver nessa loucura instável? Não. Porque Deus nos deu a sua palavra para estabilizar as nossas vidas. Pega a Bíblia aí, você trouxe Bíblia. Aleluia, pega os de Bíblia aqui. O celular. Os adolescentes podem usar celular. Essa aqui é a palavra de Deus. Essa aqui é o recurso que você tem para estabilizar a sua vida. Se nós perguntarmos no meio do mundo quem você é, talvez essa pergunta possa ser de extrema importância para o mundo, sim ou não? Porque talvez seja a grande pergunta que o ser humano por si só tem que fazer: quem eu sou? Retificando, essa não é a principal pergunta, essa é a segunda pergunta. Porque a primeira pergunta tem que ser: quem Deus é? Diga amém. A segunda pergunta mais importante que o ser humano pode fazer é: quem sou eu? Sabe, a psicologia diz, eu até anotei aqui, que responder essa pergunta, quem eu sou, está relacionada à nossa identidade, está relacionada às memórias, está relacionada às experiências, aos sentimentos, aos pensamentos, aos relacionamentos, aos valores que definem quem somos. Mas essa identidade não se aplica a um crente, puramente, piamente, plenamente. Porque nós não somos isso, nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Olha para o seu irmão e diga assim: captou? Você tem que deixar de besteira. Você não é todo mundo. Sabe o que Paulo diz a Timóteo? Um jovem pastor. Diz: Timóteo, está vendo aquele ali? Ele faz isso, ele faz aquilo. Está vendo aquele ali? Ele faz isso, ele faz aquilo. Está vendo aquela turma todinha ali? Eles fazem isso, fazem aquilo. Você não pode fazer isso. Eles podem, você não. Porque você é diferente. E aí tem um monte de crente, sabe? Instável. Tem um monte de crente que se baseia pelo mundo. Tem um monte de crente que se baseia pela psicologia apenas. Tem um monte de crente que quer viver no padrão do mundo. Só que você não é do mundo.
pastor, mas quem sou eu? Ei, você é o que a palavra de Deus diz que você é. A palavra de Deus é estabilidade nessa guerra que tem dentro de nós. Quem tem uma guerra descontrolada no coração, não precisa levantar a mão, mas a palavra de Deus precisa estabilizar a sua vida. A palavra de Deus precisa estabilizar a ansiedade. A palavra de Deus precisa estabilizar a depressão. A palavra de Deus precisa estabilizar o seu coração. A guerra vai continuar, mas a palavra de Deus estabiliza a sua identidade. Quando os apóstolos estavam naquele barquinho, no meio de uma tempestade, Jesus estava pisando sobre as águas. Tem algo mais instável do que água em tempestade? Mas Jesus estava sobre a tempestade. Pedro andou sobre a tempestade, sobre as águas, porque Jesus diz: vem! Nós somos o que a palavra diz, quem nós somos. Amém. Coloca a mão assim na cabecinha, assim, que eu sei que tem tanta gente olhando para mim e dizendo: eita Jesus, eu preciso ouvir isso. A cabecinha. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Amém. Irmãos, crente não prospera ouvindo YouTube. Crente não cresce ouvindo as mídias. Crente não se desenvolve como um ímpio se desenvolve. Você não é um ímpio. As regras deles são para eles, as suas são para as suas. Aprenda a viver na identidade de quem é salvo e não de quem é perdido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dentro dessa instabilidade que é em nós, a palavra de Deus é o agente estabilizador. E para vivermos bem, gente, nós precisamos responder quem nós somos. Nós precisamos aprender a responder quem nós somos para 3 pessoas. Apenas, diga somente 3. Você precisa responder essa pergunta, quem você é, para apenas 3 pessoas. Primeira pessoa que você precisa aprender a responder quem você é: o nosso adversário, o acusador. Você sabe responder a ele quem você é? Quem sabe? Ou você se cai na palha dele? Como assim, pastor? Satanás é o acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 20 diz que ele está dia e noite nos acusando diante de Deus. Diga: ô bichinho, quem gosta de um linguarudo? Ô bichinho, né? Vai arrumar o que fazer? Dia e noite ele está nos acusando. Dia e noite a Bíblia diz que ele está tentando nos derrubar, nos acusando dia e noite diante de Deus. Satanás nos acusa todos os dias. Ele acusa as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas tendências. Ele acusa até a instabilidade, que é a fruta da salvação que está dentro de nós. É ou não é verdade? Eu tenho que ser Noé ou não é? Estou muito parado, sou pentecostal. Eu gosto de se mexendo. Aleluia. Para o horror da mídia. Se depender da mídia, eu tinha que ficar assim, ó, centralizado. E você balançar a cabeça. Não, dá não. Dá não. Aleluia, irmãos. E é interessante como sabemos nos defender das acusações no reino físico, mas como não sabemos defender das acusações no reino espiritual? E eu tenho um exemplo maravilhoso que aconteceu ontem comigo e nosso irmão David. Glória a Deus, o meu amigo de racha. E a gente pegou um time, gente, que tinha 2 magrinhos, novinhos.
bem magrinho os outros. E o racha de coroa. Coroa com os tornozelos podres, joelho podre, aquele racha bem feio, né? Mas é o racha dos coroa, né? Todo mundo sabe tocar, sabe chutar. Aí 2 magrinhos no time da gente, novinho. Os camaradas não sabiam chutar, não sabia tocar, não marcava, não tomava bola, ficava feito uns piru doido rodando assim. E os velhos tudo olhando para a cara deles assim. Meu Deus do céu. Eu com essa idade. A conversa era essa. Eu com essa idade. E o pior, não. Até aí tudo bem. Mas o pior é que os maguinhos. Vocês são ruins. E vocês são ruins. E vocês são ruins. E os coroas foi pegando o ar. E os coroas foi pegando o ar. E pegando o ar. E pegando o ar. E pegando o ar, gente. E aí teve que estourar. Digo, bicho. Vocês são umas desgraças. Faça um favor. Se aposente, porque é melhor para o futebol. Né? Mas foi uma situação bem ruim. Até esse branquelo ficou vermelho. Disse, tinha calma aí. Queria pegar o maguinho pela orelha. Sabe o que é alguém que não tem habilidade nenhuma te acusando de errar? Você aceita? Você aceita? Você não aceita. Porque você não sabe tocar, eu sei. Você não sabe chutar, eu sei. Eu todo estrupiado, jogo 10 vezes melhor do que você. Então se aquiete. Cale-se! A gente não aceita a acusação de quem é inferior a nós, sim ou não? Uma coisa é um cara que joga muito me cobrar, outra coisa é que o cara que não joga nada me cobrar. Você aceita isso? Não! Não aceito. Porque eu sou melhor que ele. E por que esse exemplo, pastor? Por que a gente cai na palha de Satanás? Se Satanás é mais iníquo que nós, por que ele pode me acusar de pecado se ele é a própria abominação em pessoa? Por que Satanás, o sujo, quer falar de sujeira? Porque Satanás, o perfesso, quer falar de pecado? Satanás, o bola murcha, pode falar alguma coisa a nosso respeito? Porque caímos na palha de Satanás? Essa é uma boa pergunta, sim ou não? Se nós somos melhores que ele, se nós estamos acima dele, até o mais perverso ser humano ainda está acima dele. Por quê, pastor? O alvo dele é nos desestabilizar. O foco dele não é a respeito da quantidade de pecado. O foco dele é tentar nos fazer parar de lutar, é cair na palha daquele que é pura mentira. Quem sou eu para o nosso adversário? Quem sou eu para Satanás? Quem sou eu para o acusador? Eu sou filho e não réu. Repita comigo essa frase. Eu sou filho e não réu. Eu posso ainda estar, na lama dos porcos, desejando comer a comida dos porcos, mas ainda assim eu sou filho. Você tem que responder para Satanás: eu sou filho, não sou réu. Você tem que responder para o seu adversário: eu sou justificado pelo sangue, eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou santo, eu sou salvo, e isso foi me dado como um presente. É meu e ninguém tira. Repita comigo: é meu, ninguém tira. Diga assim comigo: é meu, e não muda. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu.
Diga aleluia. Você tem que responder para Satanás: sou salvo, sou santo, sou amado, porque isso foi me dado de presente. Isso é um status que não muda. Isso é algo que ninguém pode me tirar. Romanos 8:38. Pois estou certo de que nem morte, nem na vida, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga-se nada. Ninguém. Você tem que olhar para Satanás e dizer assim: eu tenho e você não. Eu gosto de dizer isso na cara do cão. Eu tenho e você não tem. Eu tenho porque foi me dar de presente. Isso não tem poder no mundo que arranque isso de mim. Eu sou filho e você é réu. Amém, irmãos? Quem vai botar o acusador no bolso? Diga amém, eu vou. Olha para o seu irmão e diga assim: bote o acusador no bolso. Deus não tem problema com o pecado, quem tem somos nós. A sua relação com Deus é estabelecida pelo sangue do Cordeiro e nada pode mudar isso. Glória a Deus. Eu preciso aprender a responder quem eu sou para dentro dessa guerra que está dentro de mim. Eu preciso aprender para responder quem eu sou para essa guerra mundial que tem dentro de mim. Eu preciso saber quem eu sou quando adoecemos. Eu preciso saber quem eu sou quando nos frustramos. Eu preciso saber quem eu sou quando nos sentimos sozinhos, quando estamos enfraquecidos mediante as adversidades da vida, quando estamos fragilizados pelas notícias ou pelas influências do mundo, do pecado. Eu preciso responder quem eu sou para a minha fragilidade. Eu preciso saber responder. E quem eu sou para essa guerra que está dentro de mim? Eu sou um ser que é lavado em misericórdia. Repita comigo: lavado em misericórdia. Lamentações 3, esse texto você tem que saber de cor. É lindo demais. Versículo 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Eu tenho que responder para mim mesmo que é nesse ser fraco e débil que Deus mostra a sua grandeza. Eu tenho que aprender a dizer, irmãos, 2 Coríntios 12:9, que o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu tenho que responder para mim mesmo que eu sou um ser fraco, mas que é um receptáculo de um Deus absolutamente forte. Olha para o seu irmão e diga: você tem. Você é o receptáculo do poder de Deus. Quem estava se sentindo fraco essa semana? Muita gente, né? Ah, pastor, estou em pé a pulso. Estou me arrastando. Né? Estou só o resto. Só um milho embuiado. Aí você tem que aprender a responder para as guerras do seu coração. Que eu sou lavado em misericórdia. E que elas se renovam cada manhã. E que eu sou um ser fraco, mas que é um receptáculo de um poder absoluto, que é o poder de Deus. Você tem que aprender a responder para as situações que você é um ser próspero, porque Deus é a minha prosperidade.
Você tem que aprender a responder para si próprio que você é saudável, porque Ele é a sua saúde. Você tem que responder para si mesmo que você é um ser confiante, porque Deus é a sua segurança. Essa é maravilhosa. Você tem que aprender a dizer que você é um ser imprevisível, porque Deus pode mudar a sua sorte a qualquer momento. A qualquer momento. Aleluia. Amém. Por que isso tudo? Porque a palavra diz. A palavra de Deus diz. Ela é quem traz estabilidade ao nosso coração. Então, quando estamos doentes, clamamos: eu sou saudável, porque o meu Senhor é a minha saúde. Quando estamos em crise, seja qualquer for, não somos do mundo, somos guiados pela palavra de Deus, e nós somos o que ela é. Amém? Crente é doido em relação ao mundo. É para andar doido, irmãos. É para andar assim, cantando. É chegar a conta e você adora a Deus, porque sabe que Deus vai te dar um recurso para pagar. Aí você está enfermo e louvando a Deus, porque sabe que Ele é a sua saúde. Aleluia. Precisamos aprender a responder quem somos para as nossas guerras internas, senão seremos eternamente escravos dos nossos sentimentos. Crente não é escravo de sentimento. Filho não é escravo de sentimento. Nós somos escravos da palavra. Da palavra. Eu estou com seu irmão e diga assim: aplica isso. Diga ao seu irmão assim: pode ficar doida. Pode. Pode. Deve. Os crentes estão normais demais. As pessoas chegam com doenças. Eu tenho a minha doença. Quem tem doença é Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Eu tenho saúde em nome de Jesus. Eu tenho vida. Não é? Porque eu tenho esse problema. O problema é que tem o Satanás. Eu nasci de novo. Aleluia. Isso está uma febre hoje em dia. Porque eu tomo isso. Porque aquilo. O bichinho de mim. Sangue de Jesus. O bichinho de Satanás. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Não coloque a régua da sua vida como se você fosse do mundo. Deus pode mudar a sua história em um piscar de olhos. Aleluia. Diga amém. Quem está sendo edificado, diga glória a Deus. E por último, a gente precisa saber responder isso diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. E quando a gente está diante de Deus, o que a gente tem que fazer? Mergulhar no chão. Se jogar, lançar sobre o chão. Se debruçar. E eu quero responder essa pergunta com outras indagações. Quem seríamos nós se o Senhor não tivesse olhado com seus olhos de amor? Quem seríamos nós se seu filho não tivesse vindo ao mundo? Quem seríamos nós se Deus não tivesse libertado Israel lá no Egito? Quem seríamos nós se Ele não tivesse destruído a terra com o dilúvio? Quem seríamos nós se Ele. Quem somos nós diante de Deus? Pó. Repita comigo: pó.
Gênesis 3:19, porque tu és pó e o pó voltarás. Quem somos nós diante de Deus? Carentes da graça, eternos necessitados de salvação. Quem somos nós diante de Deus? Um vaso frágil de barro, Ele o oleiro. Quem somos nós diante de Deus? Dependentes dEle em tudo. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Quem somos nós diante de Deus? Um nada que foi redimido, amado e comprado pelo alto preço. Amém. Eu quero que você fique de pé. Pastor, por que essa palavra? Essa palavra é uma palavra de estabilidade. Quem precisa de estabilidade? Se for perguntar isso, todo mundo vai levantar a mão, não é? Porque parece que está um terror. Um dia você está bem, no outro parece que você fica em pé e cai, e se sobe e desce, e fica feliz e triste ao mesmo tempo. A palavra hoje é sobre estabilidade, irmão. Deus quer corações estáveis. Há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, sei lá, não sou tão velho assim não. As nossas irmãos e irmãs andavam com os corações estáveis. Elas cantavam na alegria, eles cantavam na dificuldade, eles cantavam na adversidade, eles morriam cantando. Estabilidade. Satanás não brincava com eles. Satanás tinha medo, gente. Vocês querem ter um testemunho? No início do processo de libertação da família dos meus pais e da minha, um certo pastor bateu na porta de casa. Nós estávamos com problemas com demônios, derrubando coisas, sabe, nos atacando. Era visível, era palpável o terror demoníaco que estávamos tentando vencer, porque esse ambiente aqui foi um ambiente de terreiro antes de ser essa casa, de trevas. Esse ambiente era o ambiente deles e nós entramos e tomamos, amém? Amém. E aí nesse ambiente, minha mãe enferma por causa dos demônios e toda aquela luta, um pastor que não sabia nem ler direito, ele só fez bater na porta assim, ó. Irmã Inácia. Os demônios começaram a correr. Correu e parecia gato, sabe? E aquela paz invadiu esse ambiente. Estabilidade. O diabo ele cresce. O diabo ele influencia. O diabo ele toma conta onde há instabilidade, gente. Mas você precisa ser estável. Você precisa saber quem você é. Você precisa olhar para Ele e saber quem você é. Você precisa olhar para as adversidades dentro de você e saber quem você é. Você precisa estar diante de Deus e saber quem você é. Instabilidade é o trunfo de Satanás para bagunçar com a sua vida. Instabilidade é o trunfo de Satanás para bagunçar com a minha vida. Quer ver que isso são práticas que nós não temos? Quantas vezes nós saímos de casa sem orar, sem um devocional, sabendo nós que diante de Deus nós somos pó. Estabilidade.
A única coisa que pode trazer estabilidade na tua vida. A sua casa, tudo. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Por que eu oro de manhã? Porque a palavra diz que eu sou pó. Porque quando o diabo me tenta e bota ele para correr, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vitorioso. Porque a palavra de Deus diz que sobre mim está a unção, sobre mim está o poder de Deus. Quando acontecem os problemas que todo mundo tem, por que o coração se fica estável? Porque eu sei que a minha esperança está no Senhor, que Ele tem cuidado de mim, que o que era mais impossível Ele já fez, que foi me salvar. Amém. Confesso que esses dias eu estava muito instável. Confesso que esses dias eu caí muito na palha de Satanás. Confesso que esses dias eu não estava sabendo lidar com mim mesmo. Mas nada melhor do que um culto de domingo para reposicionarmos os nossos pés e andar no caminho que Ele tem para nós. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém. Vamos orar pelo coração. Vamos acalmar essa terceira guerra mundial que está aí dentro. Oro por você. Fale o que a palavra diz. Fale isso. Fale. A palavra diz. Pode ser um pouquinho orgulhoso agora, pode? A palavra de Deus diz que tu é o filho. Tu nasceu para vencer, que tu é próspero. A palavra de Deus diz que tu tem um controle sobre o pecado. Deus te deu. A palavra de Deus diz que Ele é a tua prosperidade, que você foi comprado, que você foi remido, que você foi salvo, que você é curado, que você é restaurado, que você nasceu para vencer. O mundo pode estar desabando, mas você permanece firme, porque você não é o mundo. Pode estar tudo pipocando, mas você permanece firme, porque Jesus é o teu sustento. Ore. Quieta. Ore. Bota a mão na sua cabeça agora. Para se livrar do acusador. Se livre do acusador. Para lá, imundo, vai para lá. Minha mente é restaurada. Faz meu coração. Minha mente é pura. Vai para lá, luxúria. Vai para lá, soberba. Vai para lá, gula. Vai para lá, descontrole. Me chama pra perto. Quem governa a minha mente é Jesus. Só assim eu não me sinto só. Vai para lá, medo, insegurança, ansiedade. Vai. Vai para o inferno, onde é teu lugar. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver
acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Em nome de Jesus, estabilidade emocional. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Eu sei Que mesmo sem entender, você está no controle. Sempre, sempre. me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, Se tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. sim, No teu amor. aleluia. Teu amor, Deus. O tempo Não pode apagar, muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. vai ser difícil. Não depende de você, filho. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Ele vai estar lá você estará ao meu lado, no domingo à noite, me segurando, dizendo: filho, alinha os vai pés. ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. Sim. E se eu Chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Glória a Deus. E na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti.
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória! Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Vamos cear. Vamos cear. Senta as mãos para cá, esses elementos. Você que é batizado nas águas e você que já está inscrito para o batismo, já pode participar da ceia. Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá. Pai, te dou graças, seu Pai, por esse pão que simbolizará a tua carne, Senhor, que foi partida e dado por nós, para que possamos ser um corpo contigo, Senhor. Obrigado, Deus, por esses cálices, por esse vinho, que ele simbolize, Senhor Deus, o teu sangue, Deus, que foi derramado naquela cruz do Calvário. Que esses elementos, ó Pai, sejam, Deus, representem, ó Pai, nós os consagramos, ó Pai, para que eles possam, Deus, em nome de Jesus, interagir com a nossa vida, Senhor, para que possamos desfrutar dessa ordenança, que é a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentados mesmo, você pode participar. Deixa eu participar logo, Gil. Glória a Deus. Obrigado. Você está aqui. Então vamos adorar a Deus. Bota uma canção aí de ceia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos adorar a Deus enquanto os irmãos distribuem. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Teu sangue, bate teu sangue, Fernandinho. Leva-me além de todas as ossos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Isso é boa. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciada, rapaz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! Os discípulos a voltar sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia Então vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Aleluia! Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá.
Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia. Os que foram pegando, podem ficar de pé. Bota mais uma canção aí. Eles vão servir ainda lá em cima do departamento infantil. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Aleluia, Senhor. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Recebi, Senhor, o que também vos ensino, que Cristo, na noite que foi traído, Ele toma o pão, Ele parte, Ele dá, e Ele diz: comei em memória de mim. Participem dele todos. Um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz. Se torne um com Jesus. Que a carne de Jesus seja sua. Nada além do sangue. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse é o sangue da minha nova aliança, que é derramado em favor de vós. Bebam em memória de mim. Bebam dele todos. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue
Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.